Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Preparados para mais uma aula de exegese, teologia exegética? Vocês já estão fera já no assunto, né? Mas vamos só falar do que os irmãos já sabem, relembrá-los aqui. Vamos ficar sobre os pés, vamos orar e dar início à nossa aula, a partir de hoje falando já no capítulo 3, características do exegeta, começar a partir daqui. Santo Deus e Pai, te louvamos nesta noite, te agradecemos por mais uma oportunidade de, ao fim de mais um dia, poder estar na tua casa, juntamente com os teus servos, em tua presença, a fim de estudar a tua palavra, nos aprofundar no conhecimento da mesma, nos aprofundar, ó Pai, nos métodos, nos meios que nos ajudam a melhor interpretar e aprender a Tua Palavra e, consequentemente, também poder ensiná-la. Abençoe a cada um aqui já presente, traga em paz os que estão a caminho, abençoe os nossos alunos à distância, de perto, de longe, em outras cidades, em outros estados, em outros países, irmãos que se somam a nós no desejo de aprender mais a Tua Palavra. Nós nos colocamos sob os teus cuidados, debaixo da tua mão, e pedimos, nos ilumine, nos oriente, nos guie em tudo, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Vamos lá então, irmãos. A página é de número 172. Estamos chegando ao fim desse primeiro livrinho aí, o primeiro módulo, concluindo a 5ª disciplina. Lembrando que estamos falando da teologia exegética, já há algumas semanas. Falamos um pouco na introdução, que exigiu de nós um precioso tempo, informações importantes, que nos ajudaram a entender a razão pela qual a exegese, a hermenêutica, se fazem tão necessárias para o nosso tempo. A exegese, ela constrói as pontes que ligam, que transpassam esse abismo cronológico, geográfico, cultural, linguístico, literário e espiritual. E aí na semana passada nós vimos o passo a passo da exegese. Os irmãos já tinham caminhado 7 passos, nós passamos o trabalho para ser realizado, muitos já entregaram, outros estão entregando, e ali nós mostramos o passo a passo, a escolha do texto, a delimitação da área do texto ou do contexto que trata do assunto, do texto escolhido, ou seja, delimitação da perícope, pano de fundo, autoria, datação, destinatário e razão ou motivo do texto elegido. E aí, o trabalho, claro, foi até aqui, esses 7 passos, mas falamos na semana passada também sobre a métrica do texto, análise morfológica, tradução, análise lexicográfica do texto, análise da estrutura literária do texto, esboço do texto, comentário do texto, e aí vem o comentário filológico, hermenêutico, teológico, finalmente prático. E ainda na semana passada, nós começamos a entender a árdua tarefa do exegeta, a pessoa que pratica, que faz a exegese, o cidadão, a cidadã, o servo de Deus, que se debruça sobre, ou seja, assume a responsabilidade de fazer uma boa exegese, uma boa interpretação bíblica. Qual é a tarefa dele? A tarefa dele é conseguir distinguir o caráter do texto, a relação dele com outras ciências que são importantíssimas, quando não fundamentais, para nos ajudar a entender alguns textos. Em alguns textos, a gente falou, precisamos entender de botânica, em outros textos precisamos entender de fauna, em outro texto precisamos entender de flora, em outro texto, igual hoje fui perguntado, aí até de astronomia, como é que é essa história aí, estrelas, como é que é isso aí, o sol que se move, a terra, aí eu falei, até astronomia, tá vendo? O exegeta tem que saber de tudo um pouco, gramática, lógica, geografia, história, cronologia, arqueologia e, respirando fundo, por aí vai. Agora veremos as características do exegeta. Quais são as principais características que
todo exegeta precisa ter. É inerente do exegeta. É algo que tem que estar no nosso DNA, todos nós, exegetas, estudantes da palavra. Eu vou sempre me referir a nós como exegetas, parece até que, mas em certa medida todos nós somos exegetas. Alguns em níveis mais profundos, outros nem tanto, mas uma pergunta bem básica. Todos aqui quando leem, seja lá qual for o texto, o versículo, seja lá qual parte da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, que seja uma literatura poética, sapiencial, história, profecia, independente. Quem aqui já leu algum texto da Bíblia e procurou entender o que aquele texto estava querendo dizer? Quem já fez isso alguma vez? A gente faz isso o tempo todo, né? Você lê o texto e quer saber o que ele quer dizer. O que significa? Qual é a mensagem para a minha vida? Acho que até quem mexe com caixinha de promessa faz essa pergunta, né? Arranca lá, o texto trabalhou. Posso todas as coisas naquele... Mas o que será que isso significa? Tá, agora vai ter que interpretar. Vai ter que fazer exegese. Vai ter que fazer uma aplicação prática para si. Então, a certo nível, todos somos exegetas. Quem tiver mais ferramentas a utilizar na tarefa, melhor se sairá na tarefa. Quem tiver menos ferramentas, claro, terá mais limitações, mais dificuldades. De maneira que, repito, todos nós somos exegetas. Todos nós fazemos perguntas ao texto e queremos entender o seu significado real para o tempo e principalmente para nós nos dias atuais. E aí, primeira característica de todo exegeta, que todos nós precisamos ter. Qual é a primeira característica? Eu digo 3 e todos vocês falam bem forte, para não esquecer, todo exegeta precisa dessa característica. 1, 2, 3. Fidelidade ao texto. Fidelidade ao texto. Você deve isso ao texto. Você precisa ser escravo do texto. Você precisa ser servo do texto. Porque quando a gente fala o texto, estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o veículo pelo qual Deus exerce sua soberania sobre nós. Quando um pai, uma mãe, um tutor, que seja, quer exercer sua autoridade sobre o filho, ele exerce através da palavra, da fala. Faça isso, não faça isso. Vá a tal lugar, não vá a tal lugar. Então, um desrespeito à palavra do pai, da mãe, é um desrespeito à pessoa. Se desobedeceu à ordem falada ou escrita, mas principalmente falada, do pai ou da mãe, está desrespeitando o pai e a mãe. Da mesma forma, desrespeitar a palavra de Deus, a ordem de Deus, é desrespeitar o próprio Deus. Logo, isso é claro, isso é óbvio. Se nós devemos ser fiéis a Deus, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Então nós devemos fidelidade ao texto. Quando falo sobre isso, estou querendo dizer, está aí na página 172, que o exegeta deve determinar e desenvolver o verdadeiro sentido do texto, sem acrescentar ou tirar coisa alguma. Não pode harmonizar o texto com o seu pensamento, mas deve submeter-se ao texto para dele extrair as mesmas ideias que o escritor quis exprimir. Então, fidelidade ao texto. Não posso acrescentar, não posso diminuir, não posso infundir no texto as minhas ideias, minhas opiniões, meus conceitos ou preconceitos. Preciso ser fiel ao texto. Todo exegeta precisa agir assim. Então, olha aqui, por favor, neste slide. Para ser fiel ao texto, é preciso conhecer o texto. Para você, fazendo ainda o paralelo, quando o pai diz ao filho, olha, vá na padaria, e aí o filho pega e vai na sorveteria. Você pediu para ele trazer pão, ele traz 15 picolé. Mas calma aí, será que houve uma falha de comunicação ou será que a menina quis ouvir o que ele quis ali ouvir, né? Ele mesmo levou para o lado dele. Não, puxou para o outro lado.
Então você precisa entender exatamente o que está sendo dito, discernir exatamente o que está sendo dito, falado, ou aqui no caso o texto escrito. Precisamos conhecer o texto. E para tal, a gente precisa se aproximar do texto, dar atenção ao texto. Não podemos lidar com o texto de forma desatenta, de forma displicente. Uma leitura atenciosa e crítica do texto, utilizando-se, por exemplo, olha aqui, um dos métodos mais simples de aproximação do texto, o uso de várias versões em português. Veja aí que a gente ainda não está falando de originais, não está mexendo com isso. Várias versões em português. Faça anotação de questões que vão surgindo no decorrer dessa leitura. Constitui-se um passo importante na aproximação do texto. Às vezes você lê lá, está lendo lá o texto, aí surge uma palavra que você nunca ouviu, ou não é muito familiar. Você precisa anotar, você está essa semana mesmo, lendo o Salmo, aí de repente o salmista diz lá, até os meus propíncos se afastaram de mim. Aí, via de regra, a gente continua a leitura. Não pode, mas quem são esses propíncos aí, que se afastou dele? O que isso significa? Aí você vai lá para entender. De repente você passou por cima e essa expressão que pareceu irrelevante era a mais relevante para entender o contexto. Nesse caso aqui nem tanto, significa vizinhos, próximos, pessoas próximas. Mas um exemplo que nos causa, às vezes, dificuldades na aplicação e na exposição é o uso da expressão exortar, que a gente já introjetou pela forma popular como se utiliza a expressão exortar. A gente já introjetou no nosso interior, para nós é algo quase que consolidado, cimentado, que exortar é brigar, é chamar atenção, é ser duro, é ser áspero. Quando você vai lá ao dicionário Aurélio, está lá animar. Olha que diferença. Animar é uma palavra de ânimo, exortação é uma palavra para colocar a pessoa para cima, é uma palavra de estímulo. E às vezes, quando o pastor chama a atenção da igreja, aí a pessoa, nossa, pastor hoje exortou a igreja, ó. Mas a palavra exortar significa animar, incentivar, estimular. E aí você vai ler o texto e exorto-vos. Agora o negócio vai ficar quente aqui. Você vê uma interpretação equivocada da palavra. E aí, como eu disse, recorrer a traduções. Aí você, costumeiramente, como eu, a maioria usa a tradução revista corrigida. Aí você, de repente, vai lá e acessa a atualizada. Vai na Almeida Corrigida Fiel. Busca lá a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução livre, Nova Bíblia Viva, Almeida, já falei da revista corrigida, revista atualizada, corrigida fiel, são tantas, NVI, para quem queira comparar versões, versão de Nelson, tem essa versão também, Nova Bíblia Viva, uma outra versão, simplesmente mudou a palavra lá, você já, entendi, essa palavra significa isso, simplesmente por uma análise de outras traduções. Já vai te ajudar a se aproximar do texto, a ter uma melhor familiaridade com ele. Faça anotações de dúvidas que surgirem, ou seja, como eu citei aqui, eu não sei o significado dessa palavra. Se você está de repente em um lugar, em um momento, que você não possa exatamente naquele momento parar para fazer essa consulta, mas anote e volte consultando no momento seguinte. Existem muitas palavras para nós que usamos a versão revista corrigida, que são completamente fora do nosso tempo, muito utilizadas em outro tempo, mas pouquíssimo utilizadas no nosso tempo. Aleivosia, tem várias expressões que, vez por outra, aparecem, que não nos são familiares, e a gente precisa recorrer. Eu, particularmente, todos nós devemos, acredito que tem aquela Bíblia que você costuma usar mais. Você deve ter outras Bíblias, é bom que tenha, em outras traduções. Mas se você tem aquela Bíblia que é a que você utiliza mais frequentemente, aí vou citar um exemplo meu. Quando surgem as palavras que não são familiares, eu desconheço,
Aí eu vou lá e pesquiso o significado, vou para o pai dos burros mesmo, vou lá para Aurélio, hoje até no Google, pronto, está ali no celular, aparece lá, aí eu já vou ali na Bíblia e escrevo, em cima daquela palavra, porque se eu voltar naquele texto, apareceu a palavra, já está ali junto dela o significado, depois que eu ler 3, 4 vezes, acabou, não preciso mais, né? Já fica ali, já me familiarizei, mas na primeira vez, você, opa, isso aqui é esquisito, nunca ouvi falar, o que será que é? Procura lá o significado, escreve de lápis, de caneta, como você preferir. Cada um tem a forma de lidar com a sua Bíblia, enfim. Mas aí você vai tornar a ler aquela palavra e vai se familiarizar. Isso é a aproximação do texto. Isso é se familiarizar com o texto. E aí você precisa se familiarizar com o contexto. Precisa se familiarizar com as palavras do texto. Através dessa aproximação, nós iniciamos aí o nosso diálogo com o texto. Você está conversando com o texto. E trata-se do primeiro contato que busca visualizar coisas que uma leitura rápida e desatenta não nos permite notar. Então, a aproximação, deixa eu parar aqui, a aproximação do texto é fundamental para nos ajudar a ser fiéis ao texto. Se nós ficarmos apenas nas leituras desatentas, rápidas, superficiais, nós teremos dificuldades de entender o texto e, consequentemente, de ser fiel ao texto. Então, precisamos ler. Se é um texto que você vai pregar, se é um texto que você vai dar um estudo, a recomendação é que leia-se várias vezes o texto. Você vai ler, você vai pregar lá uma parábola, um milagre de Jesus, um ensinamento específico de Jesus. Aí estão ali 10 versículos, 15, 8. O ideal é que se leia várias vezes, em várias versões. Se familiarize com o texto, né? Se familiarize com as palavras usadas no texto. É a aproximação para que você possa ser fiel ao texto. Importante, voltando aí à página 172. O exegeta precisa conhecer exatamente o que? O contexto do texto que estuda. Por isso, nós informamos a necessidade, que é o passo 2, delimitação da perícope. Quando você delimita a perícope, você está indo em busca de versículos, versos, que se relacionem com o texto que você está estudando, que seja um versículo, um grupo de versículos, que seja capítulos. Você precisa entender o texto à luz do seu contexto. Do latim, contextos significa literalmente tecer, fazer uma tela, uma teia. É o texto, o que vem junto do texto, ou o que está em torno do texto. Antes é o pré-texto ou depois, o pós-texto. O conhecimento do contexto nos dá o modo de o autor conseguir seu objetivo. Então, não podemos jamais, irmão, jamais, não faça isso. Não cometa esse risco. Isso é um risco que às vezes você pode ter oportunidade de refazer, outras vezes você não terá oportunidade de refazer. Isso é um risco muito alto, muito caro. Pregar um texto sem se preocupar em estudá-lo junto do seu contexto. Você pode cometer, e aí eu não me refiro apenas a gafe de alguém saber e falou errado e tal. Você pode conduzir a mensagem para um caminho que a Bíblia não está levando. E você levar muitas pessoas que não têm o compromisso que você tem com a palavra, que são ali frequentadores da igreja, só manuseiam a Bíblia no domingo, quando pega na gaveta, na estante, vem, e simplesmente acredita em absolutamente tudo que se fala de quem está de pé no altar. Ficou de pé, pegou o microfone e falou, aquela pessoa sabe o que está falando. Tem gente que toma assim, ó, ele sabe o que está falando. Acredita pia e cegamente. Ela pode sair aquela semana, tomar uma decisão para a sua vida. É muito sério isso. Tem pessoas que realmente... mas ela não deveria ser assim, não deveria fazer assim. Eu sei, irmãos.
Tem a parcela de culpa dessas pessoas, é claro que tem, mas não vamos nos eximir da nossa responsabilidade. As pessoas olham para nós e confiam na palavra que vem de nós. Ainda mais você começar pregando, irmão, eu estava orando e Deus me deu essa palavra. Pronto, acabou. É Deus que falou, agora pode mandar. E via de regra você vai dizer, foi Deus que me deu, foi Deus que falou, eu estava orando, senti de pregar essa palavra, eu estava lendo e Deus falou meu coração. Então, olha, você já está envolvendo Deus na história. Já está dizendo que foi Deus. A palavra que você vai pregar foi Deus que te deu, foi Deus que falou, foi Deus que te orientou. Então, a responsabilidade. E aí alguém está ouvindo. Então, isso é muito sério. Não cometa. Isso aí pode ser até suicídio ministerial. Pregar textos isolados de seu contexto. Então, o intérprete, o exegeta, em primeiro lugar, deve sempre conhecer o contexto. Está aí, ó, letra A. O intérprete deve sempre conhecer o contexto. A gente já falou aqui, leu anteriormente, só para ampliar o conceito, a palavra contexto, literalmente significa tecer junto. Você está tecendo, costurando, e uma coisa está amarrada à outra, está presa. Você não pode desprender. Se você tira um fio, uma linha, começa a puxar, desfaz tudo. Aquilo ali está amarrado, está preso. E lida com aquilo que vai antes ou depois, o pré-texto e o pós-texto, de uma palavra, uma passagem específica das Escrituras. Assim, o contexto de um texto das Escrituras são os versículos ao redor, que tem relação com ele. Para você entender bem um texto, e esse texto, eu estou falando, pode ser um versículo, pode ser 4, 5, 6, 10 versículos, você precisa entendê-lo à luz dos versículos anteriores e dos versículos posteriores, o contexto. Observação sobre o contexto bíblico. Deve-se considerar sempre o contexto do que se estiver lendo, destacar textos bíblicos, isolar ideias, enquadrar num tema geral ensinos de uma só parte da Bíblia, de algo isolado. Bato mais uma vez na tecla, chama a atenção, é cair em grave erro. Probabilidade de, vou usar uma expressão aqui popular, de dar ruim é grande, viu? A probabilidade de dar ruim é muito grande. Isolar o texto, e tem gente ainda que vai nessa aí, né? Vai pregar, na hora abre, tem aquela história, não, eu abro lá, na hora que vi ali, aí lê um texto lá no meio do livro de Ezequiel e tal, e vamos embora. Imagina só, tem que ter muita coragem, né? Chegar lá no altar e abre, vai o dedo, abre, caiu lá no Apocalipse 17, ele... Meu Deus, hein? Que coragem, imagina bem. Agora é isso aí, irmão, agora vamos ver o que Deus vai falar aqui hoje, vamos ver, hein? Vai orando aí, os obreiros aí me ajudam aqui na retaguarda, hein? Negócio estreito. Batalha está travada, né? É perigo. Deixa eu ler aqui, ó, letra A. Antes de começar a trazer alguns exemplos, trarei alguns clássicos. O intérprete deve sempre conhecer o contexto. Para saber a significação dos textos especiais, bem como o sentido geral da passagem. Para conhecer o contexto, o exegeta precisa conhecer pré-texto, pós-texto, ou seja, aquilo que vem antes e o que vem depois do texto a ser analisado. Ambos devem ser consultados. O que nos deve orientar é a unidade do assunto e não a divisão em capítulos e versículos. Vou até mostrar aqui alguns exemplos. Aliás, vou deixar para mostrar na letra B, que vai falar sobre essa questão de capítulos e versículos, que nem sempre nós devemos ficar presos à regra de divisão por capítulos e versículos. Às vezes você tem que fugir um pouco dessa regra para delimitar uma perícope, um contexto de um texto. Vou mostrar daqui a pouco. Mas primeiro, o que é muito clássico, principalmente aqui pregadores, ensinadores. Geralmente você recebe o texto, você vai pregar numa festa, num congresso, um culto especial e tal, e alguém te dá um texto. Nós estamos aqui com trabalho, uma festa e tal, estamos trabalhando aqui em cima desse tema. E aí é algo que eu bato sempre nessa tecla.
As pessoas chamam texto de tema. Texto é texto, tema é tema. Ah, o tema é esse, aí fala o texto. Não, isso aí não é o tema, isso é o texto. Você tem que tirar o tema do texto. Mas tudo bem, isso aí é o de menos. Mas a pessoa vai lá e diz que te deu o tema e te dá o texto. Ah, nós estamos trabalhando aqui no tema tal, aí te dá lá o texto. A maioria das vezes, quem vai te dar aquele texto, cujo qual ele ou ela está chamando de tema, a maioria das vezes, não fez o trabalho de lê-lo à luz do contexto. A maioria das vezes não se deu o trabalho de ler o contexto. Achou lá bonito, lá, meu cálice, como é que é no Salmo 23 lá, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ó, tema esse tema, é o texto chamando de tema. O tema é esse aí, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Aí ele já está pensando, ele isolou, ele, ela, o grupo, que seja, o departamento, isolou. Aí na mente dele, ele fez uma exegese do texto isolado. Ah, que vai falar de honrar diante de inimigo e tal, aquela coisa toda. E aí você, que vai pregar ou vai dar um ensinamento, você não vai seguir a mesma linha de trabalhar com o texto isolado. Você vai precisar estudar o texto à luz do contexto. Por isso eu disse aqui de exemplos clássicos. Que tempo passa, o tempo voa, e não é poupança bameirinho não, que ela já acabou, mas algumas coisas continuam iguais, e não é nada boa. Um deles, vamos aí mexer na Bíblia, clássico, o Isaías 41:6. O que está escrito aí em Isaías, o profeta Isaías 41, versículo 6. Um belo texto, uma expressão muito bonita, que as pessoas vão chamar de tema. O tema aqui é, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Muito bem, isoladamente, que bonito. Que bonita a expressão. Fala de quê? Companheirismo, fala de quê? De cooperação, coletividade, todos no mesmo propósito, todos no mesmo foco, todos no mesmo objetivo, andando ombreado, lado a lado, mesma visão, unidade. Olha quantas coisas a gente extrai simplesmente da informação do texto isolado. Mas aí, vamos delimitar perícope, vamos começar pelo pré-texto, o que vem antes do texto. Aí vou pelo mais natural, vou ler dentro do capítulo. Vamos começar então com o mais natural ainda. Vamos ler a epígrafe, que eu já vou ter mais ou menos uma ideia do que esse capítulo vai falar. E a maioria das Bíblias vai falar o seguinte: Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Opa, já sei que o texto aqui vai trazer algumas repreensões contra o fato de Israel, às vezes, se dividir, ou dividir Jeová com outros deuses, acreditar que existem outros deuses, e o profeta quer deixar claro que Jeová é o único. E que Israel, portanto, não deve sequer cogitar a hipótese de confiar em outros, visto que não existem outros. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, chegai-vos e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Pergunta: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como o pó e como a pragana, arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Aí vem o versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te.
E o artífice, com essas palavras do versículo 6, animou o ourives. O que alisa com o martelo, com essas palavras, animou ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu... Aí ele vai voltar a se dirigir a Israel. Mas esses dois versículos, está falando que um ajudou o outro, um animou o outro, e aí ele vai dizer no versículo 7, quem ajudou quem animou quem. Animou o ourives, que mexe com ouro, animou o que bate com martelo, o que coloca na safra, o que prega no chão. Está falando também da confecção de ídolos. Está falando de uma união para produzir ídolos, que depois se curvam sobre eles e diz, da coisa soldada, do ídolo, coisa boa é. Então é uma união que se forma para construir algo que se levanta contra Deus. Isolando o texto, o princípio da cooperação, da comunhão, da unidade, o princípio é bíblico. Mas vocês falaram bem forte no primeiro ponto que eu perguntei, qual é a primeira característica do exegeta? Quem se lembra? Qual é? Fidelidade ao texto. Se eu for fiel ao texto, eu não posso chegar diante da igreja e dizer que esse texto está falando de outra coisa, senão o que ele está falando. Eu posso abrir o parênteses e dizer, olha, como a própria Bíblia diz, às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Esse texto está nos mostrando uma união dos filhos das trevas para fazer algo que vá contra Deus. Imagine se nós usássemos esse mesmo princípio, essa mesma união, essa mesma comunhão, e é sobre isso que eu quero falar. Então você foi fiel ao texto, irmão, o texto está falando disso, de gente se unindo para construir algo contra Deus. Estou sendo fiel ao texto, mas eu quero pegar algo que eles estão fazendo para o mal e pensar junto com a igreja esta noite, se nós agíssemos da mesma forma em relação à obra de Deus. Você não torturou o texto, você não forçou o texto a dizer o que ele não está dizendo, você foi fiel ao texto, deixou claro para a igreja o que o texto diz e mostrou para a igreja que você quer apenas pegar o princípio, vamos dizer assim, o caráter espiritual que existe aqui, lá para algo ruim, mas para que a igreja use para algo bom. Seja fiel ao texto. Segundo exemplo, Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. Talvez, não sei se a Natália se lembrará, uma vez eu fui convidado a pregar num trabalho de avivamento. Aí a pessoa me falou, ó, estamos aqui em trabalho de avivamento. Qual é o tema? Você pergunta o tema, aí a pessoa te dá o texto. Ezequiel 10, 2. O que diz lá? E falou a um homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então, a pessoa pegou, enche as mãos de brasa e espalha sobre a cidade. Avivamento. Você já sabe o que ela está pensando quando ela pega um texto desse. O que a pessoa tem em mente. Mas vocês já estão rindo por quê? Você já sabe do contexto? Vai, capítulo 8. Abominações no santuário. Capítulo 9. O castigo de Jerusalém. Irmão, desse contexto não dá para vir coisa boa, não. Aqui está falando da glória de Deus se retirando de dentro do templo, indo para a porta do templo. Aí depois vem mais uma sequência de juízo. Aí, só para ter ideia, o capítulo 10, versículo 18. Então a glória do Senhor sai da entrada da casa e para sobre os querubins, está se retirando. Está falando da glória de Deus saindo, indo embora. Esses querubins aqui estão representando anjos que estão trazendo julgamento de Deus sobre a nação que está cometendo abominação. E essas brasas é símbolo do que vai acontecer com a cidade que será queimada, destruída a fogo. E aí na visão,
o que Deus está mostrando para Ezequiel é no âmbito espiritual o que vai acontecer literalmente. Os soldados babilônicos invadindo e tacando fogo em tudo, mas isso já está acontecendo no mundo espiritual, Deus dando ordem ao homem vestido de linho, que é um agente de Deus, para a manifestação do julgamento, espalhando brasas de fogo, queimando a cidade. E aí? Que situação que eu fiquei? O povo lá, vai, manda brasa aí, vai. Aí você tem que, irmão. Irmão, a frustração foi grande naquele dia, eu me lembro bem como se fosse hoje. Quando eu comecei a explicar o texto, o contexto, falar de juízo, aí sobra para quem no final? Para o pregador. Mas não traz mais esse irmão não. A gente aqui querendo avivamento, poder, vem aqui falar de juízo, mas foi vocês que escolheram. Aí você fica diante de uma situação, eu vou ser fiel à pessoa que maltratou o texto, isolou o texto, ou eu vou exercer a primeira característica do exegeta, ser fiel ao texto? Tem que ser fiel ao texto. A opção 2 era não pregar no texto, esquecer ele para lá, mas não, o texto é esse, eu queremos ouvir isso aí, fala aí, vê aí o que. Então tá bom, irmão, esse é o texto. Aí você tem que ser fiel ao texto, fala o que o texto diz. Mais um clássico para a gente fechar, esse é outro classiquíssimo, existe essa palavra? Não sei, classiquíssimo, Amós 4,12, não é? Amós 4,12. Geralmente, quando dá-se esse tema, o texto como tema, não é que a gente leia a mente de ninguém, eu não leio mente de ninguém, mas você já imagina, e na conversa, às vezes ali do convite, porque a gente está precisando voltar a pensar no céu, nos preocupar mais com o arrebatamento. Ela está pensando que é um convite a estar preparado para o arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como é que a gente delimita a perícope aí? Como eu disse, primeira coisa, o mais simples, o mais natural de qualquer estudante que vai respeitar o texto à luz do seu contexto, primeiro ponto que ele vai pensar mais naturalmente é ler o quê? O capítulo, né? Vamos ler o capítulo. Está lá no 12, vamos começar no 1, a gente vai chegar lá. Aí você vai vir aqui. Olha aí, 4:1, ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, o negócio aqui já não está muito bom, quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas descendentes com anzóis de pesca. Você acha que isso vai terminar bem, esse negócio aqui? Já li o versículo 1 e 2, você acha que vai terminar bem esse negócio aqui? Aí você vai lá no 3. Saireis pelas brechas, uma após outra, e vós lançareis para o Hermon, diz o Senhor. Versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Eita, Deus está falando aqui que eles vêm, transgride, vem, multiplica a transgressão, mas de 3 em 3 dias traz uma oferta e o dízimo. Coisa linda, hein? Multiplicando pecado e transgressão. Mas eu sou dizimista. E aí? Eu sou dizimista. Multiplica os pecados, as transgressões. Mas o meu dízimo, olha lá, está em dia. Ofereceis sacrifícios de louvores, versículo 5, do que é levedado. Apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Ele está criticando aqui, ou seja, uma atitude exterior completamente desprovida da essência do coração, falando que o povo cultua de fachada, da boca para fora, o louvor é leviano, né? Os dízimos são entregues, mas para tentar encobrir multidão de pecados. Está com cara de que não vai terminar bem, hein? Versículo 6, por isso, por este motivo, por esta causa, por esta razão,
também vos dei limpeza de dentes. Será que Deus distribuiu pasta de dente no povo? Fio dental? Escova de dente? O que significa? Te dei limpeza de dente. Diz aí, exegeta. Fome. Dente limpo. Você não precisou nem sujar? Os dentes de vocês ficaram limpinhos. Não sujou? Não comeu? Isso é fome. Limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, o que aconteceu? Então Deus está falando, eu mandei um juízo, fome, limpeza de dentes, faltou pão. E aí Deus aguardou o resultado desse juízo. Deus estava esperando que o povo se convertesse e voltasse para ele. Só que ele conclui dizendo, contudo, vocês não se converteram a mim. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas sobre outro, sobre o qual não choveu, secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Então Deus está falando de um juízo de seca, falta de chuva. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, vamos para mais um juízo, versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. Está falando da queimada, agora queimada nas lavouras. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, além da queimada, foi comido pela locusta, ou seja, pragas comeram a lavoura. Contudo, não vos convertestes. Irmão, está estreitando. Você acha que vai terminar bem? Isso aqui dá tempo de parar e pular fora, hein? 10. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, fazendo semelhança das pestes, as pragas enviadas no Egito. Aos vossos jovens matei a espada, guerra. Os vossos cavalos deixei levar presos. Arrancou até os cavalos, que são o equipamento de guerra da época, foi levado. O fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Fedor do exército, ou seja, a mortandade muito grande do exército, foram mortos. Contudo, não vos convertestes a mim. Começou com fome, veio seca, veio queimada, veio praga na lavoura, veio pragas no meio do povo como a do Egito, veio morte na guerra e o povo não se converteu. 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Então agora está falando de destruição de cidades, porque está comparando com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Está falando, sobrou um remanescente quando eu destruí as vossas cidades. Alguns escaparam, mas os que escaparam, contudo, não vos convertestes a mim. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus está dizendo, eu mandei um juízo, mandei outro. Agora quem vai sou eu pessoalmente para o acerto de conta com vocês. Então se prepare que agora vocês vão bater de frente com Deus irado, porque usou todos os meios possíveis para trazê-los de volta a mim, e vocês não voltaram, então agora sou eu que estou indo para enviar um juízo pesado. E o juízo foi os cativeiros, Assírio e Babilônia. Então, esta mensagem é uma mensagem ameaçadora, aterrorizante. É Deus dizendo para o povo se preparar para juízos maiores e mais pesados. Não é conclame ao arrebatamento, é conclame a se preparar para um juízo mais intenso do que esses anteriores aqui que nós acabamos de ler. Mas se você isola, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Ok, nós devemos nos preparar para se encontrar. Pensamento de arrebatamento. Mas e o contexto aqui do texto? Está falando do quê? Se formos fiéis ao texto, teremos que dizer que essa expressão faz alusão à necessidade do povo estar pronto para mais um juízo, e agora não um juízo como esses anteriores, mas um juízo muito mais pesado,
que Deus derramaria sobre o povo. Você vê, se a pessoa que elegeu o texto do versículo 12 dedicasse mais 3, 4 minutos para ler os 11 versículos anteriores, mas como eu te disse, a maioria não vai fazer. Mas e eu e você que somos exegetas? Vamos cair nessa armadilha? Vamos pegar, o texto é esse, não, deixa comigo, pode deixar comigo, já sei o que eu vou fazer. Aí pronto, não, já sei, já entendi, captei a vossa mensagem. Pronto, precisa... Se você for lá para o contexto, você vai ver que a coisa não vai ser bem como, de repente, quem te convidou imaginava que poderia vir a ser. O intérprete deve sempre conhecer o contexto, porque senão, 3 exemplos de erros clássicos, simplesmente por desconsiderar contexto. Letra B. Capítulos e versículos. Não podemos nos deixar orientar por essas divisões, porque elas não fazem parte do texto sagrado original. Nós já tratamos disso especialmente no curso básico, disciplina de número 1, Bibliologia. Capítulos e versículos não fazem parte da divisão original da Bíblia. Elas vieram bem depois, foram feitas posteriormente e são arbitrárias. A divisão em capítulos foi feita por Stephen Legrand no século XVIII. Olha só, está bem mais perto de nós do que de quando a Bíblia foi concluída, lá no século I da nossa era. Então essas divisões estão mais próximas de nós do que da originalidade do último livro, o Apocalipse, quiçá falar dos anteriores. A divisão em versículos foi feita por Stephen, repetir aqui de novo, Robert Stephen, no século XVI. Há muitos erros nessa divisão. Aí eu coloquei a nota de rodapé que está levando aí para baixo, mas por favor desconsidere, foi um erro meu aí na hora de fazer a edição. Olha para cá, eu vou te dar exemplos também, eu acho que eu coloquei 3, como da letra A, 3 exemplos de erros na hora da divisão dos capítulos e versículos. Não estou com isso desmerecendo o magnífico, extraordinário, esplendoroso trabalho de quem fez essa divisão. Em 96, 97% das vezes nos ajuda muito, mas nós não podemos confiar cegamente na divisão por capítulos e versículos. Por quê? Porque essa divisão não é inspirada. Ela não foi feita originalmente quando a Bíblia foi dada da parte de Deus aos seus escritores originais. Isto foi feito aí, repito aqui, o século XVIII, XVII, nessa época aí. Então, nós não podemos confiar cegamente nessas divisões. Nos ajudam muito, trabalho magnífico, homens de Deus que assim trabalharam, mas existem alguns erros na hora de fazer essa separação. E eu vou citar alguns aqui. E sabe qual é o primeiro que eu vou citar, onde já tem o primeiro erro? Primeiro exemplo. Começou bem, né? Então abre aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1 está tratando da criação do céu, da terra, de tudo que neles tem. A partir do versículo 24, seguindo ainda dentro desse assunto, aí vai falar da criação dos seres viventes. Este assunto, criação de céu e terra, os seres, este assunto, ele não encerra no versículo 31 do capítulo 1. Mas só de olhar para a sua Bíblia, aí você já percebe aonde que encerra. Encerra onde? No versículo 3 do capítulo 2. Então, o versículo 1 do capítulo 2, na verdade, tinha que ser versículo 32 do capítulo 1. O versículo 2 do capítulo 2 tinha que ser versículo 33 do capítulo 1. O versículo 3 do capítulo 2 tinha que ser versículo 34 do capítulo 1. Aí encerraria o capítulo 1.
para começar agora um novo assunto no capítulo 2, que na verdade vai começar no versículo 4 do capítulo 2. Então, se você fala assim, eu vou ler o capítulo 1, você encerra um capítulo, mas não encerrou um assunto. Aí no outro dia você vai ler o capítulo 2, aí você vai começar lendo o encerramento do capítulo que foi lido no dia anterior, para depois começar um novo assunto. Então, às vezes, essa confiança cega no capítulo pode te fazer encerrar um capítulo que, na verdade, não encerrou um assunto, que você precisaria dessa informação para ter um conhecimento, um entendimento, uma interpretação mais coerente. Agora eu vou dar um exemplo aqui invertido. Isaías, capítulos 52 e 53, também são textos ultra conhecidos, muito lidos, principalmente em dias de ceia. Isaías 53 é muito lido quando nós temos a nossa celebração da ceia, porque vai falar do servo sofredor. Mas dê uma olhada no capítulo anterior, 52, e perceba aí aonde na verdade começa o assunto que continua sendo desenvolvido no 53. Começa onde? Verso 13. No verso 13 do capítulo 52. Aqui começa, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmam muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Olha só esses dois versos. Quantas vezes você ouviu a leitura deles? Sempre se leu o 53, mas olha só, já que preciosidade de informação acerca do sofrimento de Jesus já ficou de fora, porque o versículo 13 deveria ser o versículo 1 do 53, o 14 deveria ser o versículo 2 do 53, o 15 deveria ser o versículo 3 do 53, mas você já vai começar lendo o 53, você já perdeu essa informação. Olha o versículo 15, assim borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aí sim a pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Que está pregando sobre ele, o desfigurado. E muitos não estão dando crédito. Então a pergunta, quem foi que deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí vai continuar o versículo 2, conectado ao 14 do 52. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então, se você ficar preso à divisão por capítulo, você já perdeu uma informação contextual aqui do assunto, que é preciosa, que é importante. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer o trabalho para vocês aí, faz a exegese dos versículos 4, 5, 6 e 7, de Isaías 53, vocês fossem delimitar a perícope, vocês teriam que regredir a esses versículos do 52. Então, não fique preso àquela ideia, não, a perícope está dentro do capítulo, está aqui, às vezes está no capítulo anterior, do 53, a perícope vai lá no 52, do Gênesis 1, a perícope vai até o Gênesis 2, versículos 1, 2, 3, então não fique preso. Mais um exemplo aqui, Hebreus, aos Hebreus, um exemplo no Novo Testamento, de uma divisão. Imagine que eu fosse ler com a igreja, irmão, vamos ler hoje Hebreus, de forma responsiva, capítulo 3, versículo 1 ao 7, e eu fosse encerrar no versículo 7, pensando assim, fechei um versículo, fechou, aí estou lá, pelo que irmãos, participantes da vocação celestial, a igreja, sendo fiel e tal, aí vem eu, porque ele é tido por digno, a igreja leu 4, leu 5, aí eu chego no 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, amém. Vamos orar. E aí? Está aí, fechou o versículo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz. O negócio assim,
Aí o 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Aí vai fazer o sentido o versículo, mas se eu parasse ali... Interessante que o próprio versículo 15, aí na sequência, olha o que diz o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, está dentro do mesmo versículo, no 15, repetindo o que foi separado lá atrás entre o 7 e o 8. Está sendo repetido aqui, só que dentro de um mesmo versículo, no 15. Então, olha aí, se eu isolo versículos, se eu vou pregar sobre o versículo 7 e isolo ele do 8, perdeu o sentido. Ou se eu fosse começar do 8, não endureçais o vosso coração. Mas quem foi que disse isso? O Espírito Santo que disse, ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, contexto, para se ter a noção exata do contexto na hora da delimitação da perícope, não fique prisioneiro de capítulos e versículos. Às vezes, para se compreender, precisa-se desconsiderar essa divisão. Fiz uma estatística aqui, tirei de trás da orelha, 95% a 97%. A divisão vai nos ajudar, mas às vezes não. E quando não nos ajudar, se lembre, essa parte não existia no texto original. Foi um trabalho magnífico de quem o realizou, mas nós não podemos confiar cegamente. Às vezes, precisamos ir além dessa divisão natural, capítulos e versículos. Letra C. Estamos falando de fidelidade ao texto, hein? Conhecer contexto, o cuidado com capítulos e versículos. Letra C. Em alguns livros da Bíblia, há dificuldade para se delimitar o contexto. Por exemplo, o livro de Provérbios. Os versos se subordinam a um assunto geral, mas não se relacionam entre si. Em Eclesiastes, por exemplo, a transição de um assunto para outro são rápidas e por isso é difícil percebê-las e explicá-las. Então aqui eu vou ser mais conciso, apenas dizendo que esses livros aqui, principalmente Salmos, Provérbios e Eclesiastes, são mais complicados na hora de fazer delimitação de perícope. Às vezes, por exemplo, tem salmos que só faz sentido se você ler 2, 3 salmos juntos. Como, por exemplo, o Salmo 23 com o 24 e o 25. Aliás, 22, 23 e 24, perdão. O 22, o 23 e o 24. O Salmo dos degraus. Perdão, você tem que lê-los para você entender o contexto. O grande Hilel é uma sequência de salmos que sempre vai terminar com a mesma expressão. Então tem um contexto mais amplo. Às vezes a literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes, é mais difícil. Então tenha mais atenção quando você for pregar em Eclesiastes, em Provérbios, aí vai te dar ali isolado, e às vezes é mais difícil você delimitar perícope, lendo versículos anteriores, posteriores. Às vezes você vai ter que fazer a divisão por assunto. Como assim? Você está lá no Provérbios e está falando sobre criação de filhos. Mas está num capítulo que o proverbista fala lá, cuidado com o adultério, aí no outro ponto ele fala lá, cuidado com a avareza, aí depois ele fala, cuidado com a preguiça, aí de repente ele fala, cuidado na criação de filhos. Vai meio solta a decisão, porque são diversas orientações para a vida, de uma forma geral. Só que você vai pegar em outros capítulos, ele tornando a falar do assunto de criação de filhos. E aí então você vai pegar o quê? Pelo tema. Aqui nesse capítulo, esse versículo fala de criação de filho. Lá na frente, nesse capítulo, tal versículo fala. Aí você vai juntar essas informações para você contextualizar à luz da mente daquele autor, no caso Salomão, falando daquele assunto de forma, vamos dizer assim, alternada. Ele não está preso a um contexto. Está falando de várias coisas soltas, mas vai naquele assunto, muda, volta naquele assunto, muda de novo, volta lá. Aí você tem que perceber, às vezes é mais trabalhoso. Claro que para isso hoje nós temos as facilidades de você usar os meios de pesquisa, você pega lá, digita, ou mesmo vai nas Bíblias que tem concordância, aí você tem o versículo, você olha ali na concordância no lado e já te manda para um outro para frente, ou te manda para o outro para trás. Aí você não ignora isso não, vá, que aí você vai ter essas informações.
Posso até depois falar especificamente disso aí, sobre usar as concordâncias da Bíblia. Quase todas, se não todas as Bíblias têm, mas muita gente não sabe usar. Está ali a informação, mas ele não sabe para que serve. As notas de rodapé, estou falando nem de Bíblia de estudo, não. Estou falando de referências cruzadas. Se o tempo nos permitir, peço que vocês me lembrem, não hoje, mas se a gente tiver tempo na próxima aula ou na seguinte, seria importante eu dar uma orientação sobre o uso. Por quê? Exegese é usar as ferramentas. Você tem uma Bíblia com a ferramenta e não sabe que a ferramenta está ali. Você nunca usou porque não sabe como usar. E aí, já que eu puxei um parênteses, vou abrir outra aqui, rapidinho. Quem tem Bíblia de estudo aqui, seja ela qual for, pentecostal, plenitude, aplicação pessoal, não importa. Quem tem alguma Bíblia de estudo? Não quero fazer aqui juízo de valor, mas eu arriscaria dizer que a maioria nunca leu a introdução da sua Bíblia de estudo. Às vezes você vai ter lá 5, 6, 7 páginas te explicando como usar aquela Bíblia. Se alguém já fez isso, parabéns para você. Se nunca fez, por curiosidade, faça isso. Você vai se espantar de saber que você tem esses recursos e não sabia. Mas lá no começo, introdução, como usar a Bíblia da mulher, como usar a Bíblia aplicação pessoal, como usar a sua Bíblia plenitude, como usar a sua Bíblia de estudo pentecostal. Você vai ler 5, 6 páginas. Ele vai te falar tanta coisa. Meu Deus, tem isso tudo aqui nessa Bíblia? Está tudo ali, só que a maioria de nós nunca leu. Eu já fiz isso algumas vezes, de ler e falar, meu Deus, aqui é a informação, eu não sabia. Está lá e está te explicando. Quando aparecer essa palavra, quando aparecer esse negrito, quando aparecer esse número, e você já tantas vezes não sabe. Por que será que é isso? Ah, sei lá, mas vamos embora. Esse negócio aqui aparece tantas vezes, será para quem? Sei lá. E lá na frente está dizendo, quando aparecer, quando tiver escrito de vermelho, quando tiver um azul, quando tiver um símbolozinho de uma cruz, quando tiver... A maioria das Bíblias tem as metodologias dele lá. Para que serve? Lê lá no começo da Bíblia. Faz esse teste aí, pega a sua Bíblia de estudo, tira um momento lá, lê. Duvido se você não vai achar tanta coisa que tem na sua Bíblia que você nunca imaginou que tinha essas informações ali. Então é o exegeta com as ferramentas que não sabe para que elas servem. Ele está tentando martelar as coisas lá com a pá, o martelo está do lado dele, está tentando martelar com a pá, está tentando, fazendo tudo o contrário. As ferramentas estão ali, mas ele não sabe usar. Deixa eu voltar aqui então, vamos, para a gente concluir essa parte aqui, esse capítulo, irmos ao nosso intervalo. As considerações sobre alguns textos, que eu já vou ser mais direto, essas considerações. Salmo 14, versículo 1, tem lá a expressão, não há Deus. Imagina se você isola essa expressão, não há Deus. Meu Deus, eu tanto tempo achando que existia Deus. 10 anos da minha vida servindo um Deus e agora a Bíblia diz que não há Deus. Mas deve vir sempre acompanhado do contexto. Diz o nécio, diz o tolo, diz o ignorante no seu coração. A pessoa que diz não a Deus é um tolo, é um nécio, é um ignorante. Se você pegar simplesmente, irmão, hoje eu vou pregar sobre não a Deus. Está lá. Gênesis 9,4. Carne. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Os russelitas, baseado nesse texto, citado isoladamente, confundem o sangue, que é a palavra hebraica dan, com a outra palavra hebraica que é nefesh, que é a alma. E com isso, criam um sério problema, pois baseado nesta heresia, que é o isolar o texto para criar uma doutrina, eles negam ao moribundo uma transfusão de sangue. Porque eles dizem o quê? Que a vida, a alma da pessoa está no sangue. Então, para ele, uma transfusão de sangue seria uma transfusão de alma. Quem já ouviu falar sobre isso? É como se a minha alma, quando eu transfiro
faça a transfusão de sangue, a minha alma passasse para outra pessoa. E aí os meus pecados iriam para ela, ou se eu sou justificado, ela passa a ser. Eu estou transferindo a minha alma para outra pessoa. Transfusão de sangue seria uma transfusão de alma. Por quê? Eles simplesmente pegam o texto isolado para fazer esta doutrina e impedir que as pessoas possam doar o sangue. Mas ainda, irmão, ainda não é. Isso aqui é apenas um erro da desconsideração dos originais. Mas é fácil de entender isso, porque o Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, que escreveu a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ele se deu o magnífico trabalho exegético de traduzir a Bíblia do inglês para o inglês. Foi isso que ele fez. Ele não conhecia grego, ele não conhecia hebraico. Ele simplesmente traduziu do inglês para o inglês, colocando o que ele queria e tirando o que ele queria. Foi o trabalho exegético dele. Foi simplesmente isso, a adulteração de algumas partes da Bíblia para que aquelas partes que ele adulterou pudesse coincidir com aquilo que ele acreditava. Ele simplesmente violentou a Bíblia, essa é a expressão. Ele adulterou completamente a Bíblia. Mas se o sangue, a vida da pessoa estivesse de fato no sangue, e aí transfusão do sangue é a transfusão da vida, ainda assim nós não teríamos razão para negar a transfusão de sangue quando alguém necessitasse de tal. Baseando aí na primeira epístola de João, capítulo 3. Quem sabe de qual? João 3,16. Agora o Evangelho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus. Fala de novo aí de forma mais coordenada enquanto eu bebo água aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o João 3,16. Agora o primeiro João 3,16 diz assim: conhecemos a caridade ou o amor nisto, que ele deu, falando de Jesus, deu a vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Dar a vida pelos irmãos. A vida está no sangue? A vida está no sangue. Então, mais uma vez, eu tenho obrigação de doar sangue. Se a minha vida está no sangue, então, mais uma vez, a Bíblia me ordena a doar sangue. Porque se ele derramou o sangue e deu a vida por mim, João 3,16, 1 João 3,16 diz que eu também devo dar a minha vida pelos meus irmãos. Não tenho direito de negar a alguém que está à beira da morte o direito de continuar vivendo. Estão pecando duas vezes. O primeiro pecado de ter adulterado violentamente a palavra de Deus. O segundo de não cumprir um mandamento claro da palavra de Deus. Tudo isso por uma exegese, como eu disse, do inglês para o inglês. Olha aí que coisa. Texto por pretexto, é exatamente isso. Pegar o texto e usá-lo como pretexto. Muitos pregadores tomam o texto por pretexto e expõem unicamente as suas ideias. Como assim? As interpretações são arbitrárias e fantasiosas. Não há necessidade de se fazer isto, pois as Escrituras interpretadas legitimamente satisfazem as necessidades de todos, em todas as circunstâncias. Então, não podemos, a pretexto de querer fazer valer o meu pensamento, a minha ideia, os meus conceitos. Tem gente que para defender, irmão, e isso é muito sério, eu não gosto nem de fazer essas alusões da seara política com a religião, mas acho assim, tão aviltante. Nós sabemos de que lado devemos nos posicionar. Quem queira posicionar de lado, direito dele, mas o que não me faz bem em forma nenhuma é ver as pessoas deturpando
usurpando claramente a palavra de Deus para dizer que a Bíblia está orientando a fazer isso, ou que a Bíblia está orientando a fazer aquilo, para defender um viés ideológico, um viés político. Pega a Bíblia e faz dela o que quer para dizer. Irmão, aí olha, é complicado. Tipo assim, um exemplo, vou pegar nem um exemplo nosso aqui, pegar um exemplo, vou importar um exemplo aí, o ex-presidente americano, estou falando contra ele, as políticas dele, mas essa questão de pegar a Bíblia para defender uma visão pessoal, uma visão ideológica, uma visão política, dizer que a Bíblia está, olha, né, lá no céu por proteção foi colocado muro para que ninguém de fora possa entrar, como se fosse possível, irmão. Como se fosse possível. Por essa razão nós vamos construir um muro também para que não entrem aqui na América e tal, com base na Bíblia. Não, você tem direito, o povo americano tem direito de construir um muro, fazer igual lá Jericó, que toque o céu. Tem direito de impedir todos os cidadãos de outras partes do globo terrestre de entrar lá. Pode fazer isso. Mas dizer que a Bíblia está mandando fazer isso, isso é muito, 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 muito baixo, irmão. E às vezes faz para defender um ponto de vista aqui e um ali, uma decisão pessoal. Aí usa a Bíblia, vai torcendo a Bíblia. Não use texto por pretexto. E geralmente quem usa texto por pretexto faz isso. Isola o texto. Isola o texto. Ah, você fez... Ah, mas também, você não leu lá na Bíblia quando não sei quem fez isso também. Mas você viu em que contexto fez isso? Em que situação? Vocês viram o vídeo que eu mandei na semana passada? O pastor já foi logo estufando os peitos. Eu quero que alguém me prove na Bíblia que é pecado ter duas mulheres. Abraão tinha duas mulheres. Fala que você quer ter duas mulheres, cidadão, mas não bota a Bíblia não. Fala que você quer ter 3, quer ter 4. Eu quero que alguém, se alguém tiver condição de me provar na Bíblia que eu não posso ter duas mulheres. Aí já quer pegar pretexto para ele poder justificar o seu pecado e viver em pecado dizendo que está respaldado pelas Sagradas Escrituras. Não faça isso, irmãos, jamais. Isso é um pecado muito grave. As afirmações citadas fora de seu contexto podem, numa polêmica, como a gente está citando aqui, trazer grande dificuldade. Exemplo, o fundador do Adventismo do sétimo dia, baseando-se também numa declaração isolada da escrita veterotestamentária, criou a sua seita herética. Quantos aí dando data da volta de Jesus, pega a Bíblia lá, pega o texto, isola e mexe, e multiplica, diminui, não sei o quê. Ah, vai voltar tal dia. Errou. Ah, não, esqueci aqui não era para multiplicar não, aqui era para elevar a potência e tal. Recalculando, errou de novo. Quantas seitas heréticas baseadas em isolar textos e tentar interpretá-los aí fora do seu contexto. Então, não façamos isso. Voltando aí, estamos falando das características do exegeta. E até agora estamos dentro da primeira, que é a fidelidade ao texto. Aí fizemos esses desdobramentos. A segunda característica, o exegeta precisa ter imaginação. Imaginação. Como assim? Nos textos descritivos e históricos, o exegeta deve procurar mentalizar um quadro vivo de cenas descritas. Imaginação, é imagem em ação. Pegar tudo aquilo que está sendo descrito em forma de imagem e colocá-lo em ação na sua mente. Textos poéticos devem imaginar as circunstâncias emocionais do autor. Às vezes você tem que ter uma imaginação também. Não dá muitas asas a ela, mas tem que ter uma imaginação. Por exemplo, vou colocar vocês em uma situação aqui agora. Vocês não vão responder aqui agora não. Mas eu quero que vocês imaginem as possibilidades para que isso aqui não vire uma contradição. Pega a sua Bíblia aí e abra no 6º livro da Bíblia, Josué. Capítulo 6. Versículo 20.
Gritou, pois, o povo. Aí você está imaginando o povo gritando, ah, glória a Deus, sei lá o que está gritando, não sei. Tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, ou seja, uma voz bem alta, estrondosa, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Então, ok, gritaram, tocou trombeta, o muro de Jericó caiu, e eles entraram na cidade. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio da espada. Desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, gado miúdo e ao jumento. 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai, aonde? A Raabe, não é? Na casa da mulher prostituta, a Raabe. E tirai-a de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então Josué, depois que o muro caiu e o pessoal está invadindo e tal, ele chama os espias, os 2, e diz, agora vai lá e entra na casa de Raabe. Aí eu pergunto a vocês, onde ficava a casa de Raabe? Ih, rapaz, complicou, hein? E agora? E agora vocês se viram aí com essa informação aí, ó. O muro caiu, e a casa dela? Agora estreitou, hein? Você tem que ter, agora você tem que usar a imaginação. Mas antes de dar muita asa à imaginação, olha o ponto 3 aqui, ó. Bom senso. O bom senso, esta qualidade, ela completa a anterior, porque o bom senso é o chumbo nas asas da imaginação. Você começa a voar demais, calma aí também, calma aí também, não vai voar para fora da estratosfera, voar e tal. Use a imaginação, mas tenha bom senso. Você pode imaginar, mas tem que fazer sentido, tem que ter o bom senso. Na realidade, bom senso é como chumbo na asa da imaginação. A exegese deve ser a expressão da realidade, não especulação alegórica, imaginativa ou fantasiosa. Você não pode chegar lá, eu imagino, irmão, que enquanto o muro caía, um anjo segurou a casa de Raabe e veio descendo ela assim, imagina aí, irmão. Aí Josué diz, vai lá, entra lá na casa dela. Você vê o muro caindo, aquela sobrevoando a casa dela, assim. Se deixar a imaginação, você vai... Ixi. Aí o bom senso permite a gente falar um negócio. Se isso tivesse acontecido, não teria sido registrado. Vai passar batido um negócio desse? Não. Então, tem que ter uma forma disso daí se coadunar. Exemplo de falta de bom senso, que eu já ouvi pessoa faltar com bom senso. Por exemplo, quando a gente lê Daniel capítulo 3, o que está acontecendo lá? Está acontecendo a construção daquela estátua, Nabucodonosor exigindo que todos se curvem e tal, se dobrem diante da estátua. Quem assim não fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente, que havia sido preparado justamente para punir os que não se dobrassem diante da estátua. E aí quando tocou lá trombeta, buzina, bateria, pandeiro, não sei mais o que, todo mundo se dobrou, menos o Ananias, o Misael e o Azarias. Aí você pensa assim, não, então Daniel se dobrou. Já vi gente falar que o Daniel se dobrou. O bom senso me permitiria acreditar que o Daniel se dobrou? Não, Daniel não pode ter se dobrado. Só o Misael, Ananias e Azarias não se dobraram. Daniel se dobrou. Estou dando um exemplo, pelo bom senso, pelo que a Bíblia fala dele. O ato de coragem dele, por exemplo, lá no capítulo 6, de não temer a punição, mesmo diante da ameaça iminente de morte, o que faz parte do caráter dele, da essência da vida dele. A iniciativa que ele teve no capítulo 1, que na verdade foi a influência
para esses 3 jovens que acabaram seguindo o modelo dele de liderança e de fidelidade a Deus. Ou seja, por esse todo, o bom senso não me permite acreditar em hipótese alguma que o Daniel se dobrou. Então tem que ter uma explicação. E aí agora é onde a gente vai ter que usar bom senso e imaginação para explicar onde é que estava o Daniel. E a resposta está no texto, tá? E a resposta está lá. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas vai encontrar a resposta lá no texto. E aí, o bom senso, imaginação, mas com bom senso, a gente vai descobrir que o Daniel não se dobrou. 4, amor à verdade. Todo exegeta precisa ser fiel ao texto, ter imaginação, ter bom senso, mas precisa ter amor à verdade. O exegeta deve aproximar-se do texto, já falamos disso, sem pensamentos pré-concebidos. Não deve ser iludido por seus preconceitos, dogmas, paradigmas, relações partidárias. Sua mente deve ser uma tábula rasa. Nossa finalidade é buscar a verdade. Deus não terá por inocente o que altera a verdade com seus preconceitos. Temos que ver o que a palavra diz, não o que eu queria que ela dissesse. Porque se o escritor disse o que ele não queria dizer, tem gente que só vive pregando, dizendo o tempo todo, olha, na verdade ele não queria dizer isso, o que ele queria dizer, mas se ele não queria dizer isso, por que disse isso? Aí a pergunta é, por que então que ele não disse o que de fato queria dizer? E como é que você é capaz de dizer com tanta certeza que o que João disse, não, ele não queria dizer aquilo. O que na verdade ele queria dizer, como é que você sabe disso? Como é que você chegou a essa conclusão? Quando Paulo disse isso, na verdade ele não queria dizer isso. O que ele queria dizer, como é que você chegou a essa conclusão? Tem gente que fala isso assim com uma facilidade, irmão. Fala assim de uma coisa tão natural. E as pessoas recebem isso naturalmente. Não faz assim um senso crítico, não são como o Bereano. Não, mas peraí. Como é que ele chegou a essa conclusão? De que o que Paulo disse não era o que ele queria dizer. Que ele, na verdade, queria dizer outra coisa. Onde que ele conseguiu essa informação? Quem disse isso a ele? Isso é falta de verdade. É você querer que a Bíblia diga o que você quer. E você não está satisfeito com o que ela de fato está dizendo. Olha o que disse Agostinho. A verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Palavras de Agostinho. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. As pessoas hoje... Eu gosto deste livro aqui, ó, pela franqueza. Ali está muito clarinho, 10, é o tema do livro. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Mas ele disse. Eu estou sendo franco, o escritor está sendo franco. Eu não gostaria que ele tivesse dito isso, mas ele disse. Ponto final. Eu não gostaria que Jesus me dissesse que eu tenho que perdoar o meu inimigo, mas ele disse que eu tenho que perdoar, então não tem conversa. Ele vai usar alguns assuntos assim. Então você pode até dizer que aquilo ali te confronta, aquilo ali é difícil, aquilo ali para você te machuca, porque a palavra de Deus faz isso, ela nos confronta, ela nos quebra, ela nos mói. Agora, você não pode mudar a palavra porque você não se agrada do que ela diz. Tem que ter essa franqueza. Eu não gostaria que estivesse ali, mas está. E agora não tem outra coisa a fazer a não ser me adequar àquela palavra, me adaptar a ela, dar um jeito de cumpri-la. Leonardo Ravenhill, as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são quem? São aqueles que não são mudados por ele. A pessoa tentou se enquadrar no Evangelho, tentou, não conseguiu. A palavra diz para não fazer isso, ele não consegue deixar de fazer. A palavra diz que é para ele fazer aquilo, ele não consegue fazer. Então ele luta para se encaixar, não consegue, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou encaixar o Evangelho em mim. Eu vou mudar o Evangelho. E aí é o próximo ponto que nós vamos falar agora. Simpatia para com a verdade.
é uma inclinação para com a verdade. Não apenas uma curiosidade intelectual, mas uma atitude moral. É uma procura da verdade, não apenas para saber, mas para uso, para a prática, para a mudança de conduta na vida pessoal. Quando achamos a verdade, mas não a aceitamos, não temos simpatia para com ela. Deve haver harmonia entre o nosso espírito e a verdade revelada. Uma mente arejada está pronta a aceitar as mudanças que a verdade impõe, sem apelação. Não tem conversa, não tem. E aí, a pergunta desses dias que nós estamos vivendo, que é inevitável. O que dizer de novas Bíblias que omitem textos que tratam, por exemplo, de abominações? Que a pessoa não se enquadra e o que ela faz? Muda o texto. Muda o texto. E aí, se é simples assim, o que a gente vai fazer com textos bíblicos como esses aqui que se seguem? Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Romanos 1, 24. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 25. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Versículo 26. E o 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Ah, e tem um grupo, eu não gosto desse texto. Faz o quê? Simplesmente o remove da Bíblia e está tudo certo? Simplesmente passa lá o corretivo, apaga, põe uma nota de rodapé tentando explicar, olha, Paulo estava delirando, né? Botou a opinião dele pessoal, nesse momento não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. A gente está vivendo dias, tristemente, inclusive falava ontem na congregação, tem alguns que aqui estão que estavam lá, que a igreja, líderes, pastores, infelizmente estão sendo presos por se envolver em escândalos, em corrupções, em crimes, em coisas erradas. Agora, a gente não está vendo isso por pessoas que estão defendendo a verdade. É diferente. Você sofreu uma perseguição por causa da verdade, não porque está também se enlamaceando no pecado. Eu vou dizer que a Bíblia não diz essas coisas para evitar, às vezes, problema com um, com o outro. Ou, dei esse exemplo aqui, mas tem tantos textos na Bíblia que me ofendem, a minha carne, aos meus pecados de estimação. E aí, eu simplesmente vou ignorá-los? Vou tentar justificar, não, mas aqui, irmão, é porque lá na época, é porque quando foi escrito, não, nessa Paulo estava pensando, para tentar suavizar a minha mente enquanto continuo com o meu pecado, ou simplesmente admito que eu tenho dificuldade de exercer simpatia para com a verdade, me dobrar diante dela, viver a verdade. Eu não posso sair apagando, trocando, alterando textos que me desagradam. Me desagradam, quando digo me desagrada, a minha carne. Que mexem, né, comigo lá, me ferem lá, apontam as minhas feridas, ainda mais sendo exegeta. E aí tenho uma falha pessoal, as pessoas sabem que eu tenho essa falha, como eu tenho acesso ao microfone, vou manipular todo mundo, dizer a eles que aquilo ali é assim mesmo, para que eles passem a olhar para mim com outro olhar, resolvo o meu problema diante dos olhares, diante do conceito. Irmãos, eu vejo essas coisas acontecer. Eu sei que você vê também. Dizer que a Bíblia não diz isso, que aquilo está fora de contexto, simplesmente para continuarem na prática do pecado e não admitirem que a Bíblia os está confrontando duramente. Não façamos assim, mano. Não vamos agir dessa forma. Pecado é pecado. Goste eu ou não, goste você ou não. Aqui tem mais um versículo, mas vamos lá, vamos para frente. Espiritualidade. Lutero dizia, só entende as eclogas, né, os versos lá
pastorais de Virgílio, quem já viveu como pastor. Do mesmo modo, só entende a Bíblia quem tem espiritualidade. O primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, mas foi um mau intérprete. Por quê? Porque ele não possuía espiritualidade, por isso estava mal intencionado. Quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente pode defini-la como espaço que damos para o Espírito Santo agir em nossa vida. Conceito simples de espiritualidade. É o espaço que eu dou na minha vida para que o Espírito Santo haja. E em se tratando de entender a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo é fundamental. Melhor entenderá as verdades espirituais os que mais espirituais forem. Melhor compreenderá a mente do Espírito quem mais for dominado pelo Espírito. Quem foi que inspirou toda a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Se eu sou íntimo dele, terei mais facilidade de entender os textos. Então, a espiritualidade é fundamental. Finalmente, deixa eu apenas ler aqui e citar para a gente ter aí ao menos 10 minutos para tomar um café, beber água. Deixa eu apenas citar erros a serem evitados na exegese. Em primeiro lugar, o dogmatismo tem por fim encerrar o pensamento acerca de um assunto ou doutrina. Ele faz a sua afirmação sem deixar espaço para outro pensamento. O catolicismo romano, bem como grande parte das denominações evangélicas, põe seus dogmas acima da verdade escriturística. Cuidado, às vezes a pessoa é tão apegada à sua denominação, ou à religião, ou lá à sua formação cultural, sua criação paternal. Às vezes aprendeu lá desde que era pequeno que era assim, e de repente a Bíblia te mostra algo diferente, mas você é dogmático, você é apegado àquelas raízes que você não consegue largá-las sequer diante da palavra. Não seja dogmático, esteja pronto para que a Bíblia te mostre, te ilumine e te faça entender aquilo que de repente você entendia de outra forma, cria de outra forma. Ceticismo, ou seja, incredulidade. O ceticismo cega, porque procura negar tudo aquilo que não for logicamente comprovado. A Bíblia não é um livro de lógica, história ou qualquer outra ciência, mas é o compêndio da fé. A teologia contemporânea, o racionalismo, o modernismo teológico tentam negar os milagres referidos na Escritura, por explicá-los de maneira científica ou colocá-los num contexto figurativo. Assim que Jó, Jonas, Daniel, as pragas do Egito, travessia do Mar Vermelho, são apenas ficções da literatura religiosa. As muralhas de Jericó, se é que elas existiram, ruíram pelo fenômeno da ressonância, provocou uma erosão e de repente caiu. A multiplicação dos pães e dos peixes foi a quiescência da matéria, ou um gesto solidário. E quanto a Lázaro, sofria de catalepsia, não morreu mesmo não, ficou como que desmaiado por alguns dias, depois voltou. Aí vai tentando justificar milagres, o Mar Vermelho não se abriu, foi a maré que baixou, por aí vai, não é? Aí como é que se afoga um exército em um mar com água pelo tornozelo? Tenta justificar uma coisa e se complica de outro lado. Alegorismo. A interpretação alegórica da Escritura pode se verificar perigosa. A Bíblia contém alegorias, mas lê-las sempre sob o prisma alegórico pode levar a má compreensão e até o absurdo. Os primeiros pais, o pessoal lá da era patrística, pecaram por alegorizar em excesso. O alegorismo prejudicou a interpretação dos mestres do passado. Eles entendiam que somente por meio da alegoria se poderia perceber o significado oculto do texto. A doutrina deste método foi fortemente rejeitada pelos reformadores. E aí o outro extremo, que é o literalismo. O literalismo é extremamente perigoso, pois há muitos textos cujo sentido é mesmo figurado. Nesse caso, se faz necessário interpretar o tipo, símbolo ou figura. Os textos poéticos, por exemplo, contêm muita figura de linguagem. Sendo assim, uma interpretação literal plena se torna difícil. Finalmente, aí, última observação, além de tomar cuidado com o alegorismo, é preciso também precaver-se contra analogismos ou simbologismo.
entendemos que na Bíblia existem alegorias e símbolos e que a analogia é um método válido de interpretação. Contudo, é preciso saber dosar essas nuances para não cair no exagero, como nós já falamos, do pessoal da era patrística ou escolástica, os primeiros séculos da era da igreja. Aí, mais uma vez, está digitado, repetindo algo que já lemos lá atrás, pode desconsiderar. Encerramos aqui este capítulo, vamos aí para o intervalo, 10 minutos, e a gente volta para falar de criticismo bíblico. Vai ser bem mais rápido também, mas precisamos falar sobre esse assunto ainda hoje. Bom, estamos retornando aí então agora para falar o 4º capítulo, página 176. O assunto agora é criticismo bíblico. É uma das partes mais, vamos dizer assim, técnicas. Não, talvez não a mais, mas uma das mais técnicas quando se trata de exegese. É a crítica textual. Quando a gente usa a expressão crítica, não é no sentido negativo, pejorativo, né, de fazer algum apontamento de alguma falha, de algo errado do texto, não, mas a crítica no sentido justamente de buscar comprovar a veracidade dos textos da sua época, etc. Então, esse capítulo, nós não vamos nos aprofundar muito nele, porque eu diria a vocês, isso aqui é um trabalho mais, não chega a ser nem um trabalho de nível de bacharelado, mas é um trabalho já de mestrado mesmo. Pessoas que resolvem seguir essa linha de trabalhar com crítica textual. E aí ele vai ter que mexer com muita ferramenta profunda, arqueologia, história bem profunda e muita pesquisa, grande e profundo domínio dos idiomas originais para poder ser um crítico textual, um crítico, né, do texto bíblico. Então, crítica textual é o estudo que tem como objeto o real significado das Sagradas Escrituras. Nessa avaliação, a crítica bíblica utiliza-se das descobertas da arqueologia, das conclusões das ciências naturais, humanas e exatas, das recomendações da antropologia cultural, das descrições da heráldica e da numismática. Olha que coisa! Heráldica trata de emblemas, brasões de época, que às vezes se encontra, escudos de soldado, alguns equipamentos assim, e a numismática fala de moedas, dinheiro, que eram usadas nos tempos bíblicos para conseguir comprovar algumas passagens. Registros históricos e leis da hermenêutica. Então, como já disse e repito, é uma área muito, mas muito técnica mesmo, que às vezes demanda aí anos e anos de pesquisa profunda, arqueológica, antropológica, das línguas originais, para fazer uma crítica textual, para comprovar a veracidade de alguns textos, respaldando-os ainda mais. Então, o alvo principal da crítica bíblica não é desacreditar a palavra de Deus, não é esse o objetivo, mas sim aceitar-lhe a mensagem de forma lógica e consciente. A Bíblia encontra-se num patamar superior à verdadeira crítica, mas não se contrapõe a ela. Sempre a crítica bíblica, a crítica textual, vai, na verdade, respaldar ainda mais o que a Bíblia diz, vai confirmar ainda mais o que a Bíblia diz. Então, nesse sentido, ela é positiva, ajuda a reforçar o que cremos, respaldado aí, como já citamos, por ciências naturais, antropológicas, culturais, históricas, arqueológicas e etc. De vez em quando aparece aí um achado dos tempos do rei Davi, e aí a conectam a uma passagem, fragmentos de uma casa ou de um templo da época de Jesus, que mostram a veracidade de algum... Isso
para nós que acreditamos na totalidade da Bíblia, não faz muita diferença, mas é claro, para quem está trabalhando num nível bem mais elevado, de aprofundamento em textos, é importante todas essas ferramentas. Dão mais seguranças para aquele que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de acreditar, é um pouco mais cético. Então essas ferramentas são benéficas nesse sentido. Os reformistas protestantes desejavam ver a Bíblia nas mãos dos laicos, ou seja, contra a Igreja Católica restringia aos clérigos o acesso à Bíblia. Os reformadores queriam que todos pudessem ter acesso à Bíblia. E aí, para isso, foi necessário um vasto trabalho de tradução. Imagina, a Bíblia chegar na nossa mão, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego. Aí, chega na minha mão, na sua mão, o que eu vou fazer com isso? O que outros iam fazer com isso? Então, foi necessário, para que universalizasse a Bíblia, a tradução nela nas diversas línguas. Lutero trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, que era a língua materna dele. Outros, Wycliffe, trabalharam para o inglês e outros aí para outros idiomas, até chegar João Ferreira de Almeida, português, ele português de Portugal, mas fez o trabalho da tradução para o português. A maioria de nós usamos versão João Ferreira de Almeida, que foi um português de Portugal que fez esse trabalho de tradução, que chegou até nós. Então é algo que era o sonho dos reformadores, que os laicos pudessem ter acesso à Bíblia. Para isso, os tradutores dos séculos XVI e XVII aplicaram-se na busca de manuscritos para garantir as melhores versões. A partir de suas investigações e de manuscritos descobertos no século XVIII, desenvolveram-se os métodos atuais da crítica de textos. E aí, nós temos aí algumas nomenclaturas. A primeira delas é a alta crítica. O que significa a alta crítica? A alta crítica, em síntese, procura determinar, que a gente trabalha com isso, esse nível aqui a gente trabalha. Autoria, claro, a gente trabalha assim, não é que a gente vai lá cavar essas informações. Elas já estão mais disponíveis a nós, nas bíblias de estudos, comentários, tipo autoria, integridade do texto, livros bíblicos, principalmente quando paire qualquer dúvida, ou seja, um pouco obscuro. Por exemplo, quando vai se tratar da autoria do livro de Jó, uns vão atribuir a Moisés, outros a Salomão. Como é que vai chegar num denominador comum? Aí é o trabalho da alta crítica, achar fragmentos no texto, palavra que fossem mais utilizadas na época de Moisés, alguma expressão que Moisés utilizou dentro do Pentateuco, que possa se verificar sendo utilizada ali também no livro de Jó, fazer esse trabalho crítico que possa então chegar a essa conclusão de que Moisés foi o autor do livro de Jó. E quem acredita ser Salomão vai fazer esse trabalho para tentar linkar a Salomão. Outro exemplo, seria um livro histórico, seria uma ficção, são fatos reais, dá para comprovar? A época de Jó tem algum vestígio de que essa pessoa realmente existiu? Que aqueles acontecimentos vieram sobre a vida de alguém naqueles dias? Isso é alta crítica, faz isso. Hebreus, olha aí, até hoje, a alta crítica trabalha na busca da autoria. Teria sido Paulo? Teria sido Apolo? Teria sido Barnabé? Priscila? Áquila? E quando falamos da mulher do profeta Oséias, ela de fato existiu? Foi literal? Ou era apenas um livro de figura de linguagem? Os personagens não eram reais? O Evangelho de João, João é o autor mesmo? Ou é apenas um pseudônimo que outro escritor usou para dar mais peso ao Evangelho que leva o nome de João? E a filha de Jefté, afinal de contas, foi sacrificada ou aquela expressão significa que ela ficou virgem, não deu descendência, não se casou? Quanto a Daniel, é um personagem fictício, histórico? É apenas um pseudônimo ou não? Enfim, olha aí quanto trabalho a alta crítica tem para provar algumas
partes da Bíblia que ainda paira alguma dúvida, algumas questões. Baixa crítica. Não se entenda a expressão baixa no sentido pejorativo, como alguns o têm feito. A baixa crítica procura, por meio das ferramentas adequadas ao seu uso, restaurar o texto original, com base nas cópias do mesmo. Quando a versão não é fiel, o exegeta deve dar a tradução literal do texto ou da parte que foi adulterada. Lutero, reformador, já dizia: tradutor e traitor. Significa, às vezes o tradutor é traído. Porque, irmãos, esse ponto aqui, eu volto a dizer, é a parte mais difícil da exegese. Isso aqui é um nível muito elevado, coisa mesmo de mestrado ou doutorado. É você trabalhar com textos escritos nas línguas originais, não que os textos eram originais, porque não imagine que ainda exista algum texto do Pentateuco que foi de fato escrito por Moisés. Não existe. Da época do Antigo Testamento, que tenha sido escrito por Josué, ou que tenha sido escrito por Esdras, não existe. O que existiu? Cópias, de cópias, de cópias, e até que ponto essas cópias, de cópias, de cópias, são fidedignas aos originais? Quem de vocês já brincou daquela história do telefone sem fio? Você fala para alguém uma coisa, que ele fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, quando chega lá no último, e aí, o que foi dito lá pelo primeiro? E às vezes dá aquela, tem nada a ver, né? A coisa às vezes... E aí, a crítica textual vai buscar ver se houve alguma perda, alguma mudança na hora de passar essa informação de um para o outro, a cópia da cópia, esses fragmentos que chegaram. Então é um trabalho, irmão, muito, muito, muito elevado. Vamos aqui apenas citar por essa razão. Não é nossa intenção, não temos a condição de nos aprofundar nessa área. Crítica histórica literária. Enfatiza as questões de interpretação e de relevância, já que se preocupa com quem escreveu o livro, em quais fontes se baseou o autor, em que medida se trata de fontes fidedignas, o acontecido a estas fontes durante o processo de transmissão e edição, como se alterou a mensagem da palavra bíblica no transcurso desse processo. Em síntese, esse método coloca as mensagens, interrogações sobre fidelidade, legitimidade, que formularia alguém que tentasse determinar a credibilidade de uma afirmação oral ou escrita procedente do passado. Veja aí, é um outro nível também bem puxado. Deixa eu adiantar aqui, vou mais citar, porque se tratando de exegese eu não poderia omitir esse capítulo, mas também não podemos nos aprofundar nele. Tem a parte da crítica estilística, que é onde vai se medir, analisar o estilo da escrita, se o escritor tem um estilo mais rebruscado, mais intelectual, mais simplório, para se determinar a autoria, veracidade, etc. Então, chamado de crítica da redação. É, na verdade, outro aspecto do método histórico-literário, que passou do Antigo para o Novo Testamento, questionando os procedimentos e motivações dos copistas, que trabalharam durante um período de tempo. A crítica estilística limita-se a afirmar que o significado bíblico se desenvolveu nas diversas fases da história da comunidade da fé geradora dos textos bíblicos. E aqui é interessante eu dizer, não era incomum os autores humanos lançarem mão de amanuenses, que seriam pessoas que escreviam aquilo que eles ditavam. Você vai ler as epístolas, por exemplo, Paulo, às vezes, ele vai dizer que ele usou um amanuense para escrever para ele. Silvano, também conhecido como Silas, foi responsável por escrever as cartas de Pedro, por exemplo. No final das cartas ele diz, porque alguém poderia falar, poxa, mas Pedro, um ignorante pescador escrevendo nesse nível. Eles usavam pessoas que já eram formadas e habilitadas na arte da escrita. Isso era comum no Antigo Testamento, usar escribas,
Então, para a gente ser assim, bem prático, era como se Pedro chegasse lá para o Silas e escreve aí, Silas, nós vai visitar ele lá. Não, nós vai não, nós vamos. Então escreve aí, nós vamos. É mais ou menos assim, tinha os profissionais que davam ao texto aquela beleza, como hoje qualquer escritor escreve, manda para a redação tem lá os redatores, corretores, etc. Isso já acontecia nos tempos bíblicos. Jeremias tinha o seu, quem sabe o nome do escritor que escreveu o livro de Jeremias? Baruque. Jeremias falava para o Baruque escrevia. Já no Antigo Testamento isso era comum, ter escribas. Os reis tinha lá os funcionários responsáveis por registrar as crônicas de todos os eventos que ocorriam no reino. Eles escreviam, eram formados, pagos para isso. Então, tudo isso aqui na hora da crítica estilística também se percebe. Estruturalismo. Evolução recente na crítica literária enfatiza o texto em sua forma final e acabada, desviando-se assim de sua história. Estuda também a correspondência da Bíblia com as literaturas de outras culturas, como se evidencia a partir das estruturas comuns que estes textos assumem ao relatar histórias semelhantes. Sua relevância para a interpretação é significativa, já que tenta chegar a uma psicologia humana universal, sugerindo que um texto pode significar algo além da compreensão de seu autor. E aí, seguem-se critérios de averiguação, valor das fontes de informação, para se chegar ao pensamento correto de um texto, autenticidade. Há texto cuja autenticidade até hoje é discutível, em face de não ser encontrado em outros pergaminhos mais antigos. Você pode ter Bíblia de estudo que lá no final vai questionar se os versículos 9 a 20 de Marcos 16 de fato foram escritos por Marcos, porque existem outros manuscritos que não aparece essa parte final. Alguém vai sugerir que tenha sido um acréscimo posterior. Isso é trabalho da crítica textual, analisar a autenticidade do texto, a veracidade. É preciso saber se o fato narrado do texto é verdadeiro ou é fictício. Há fatos que podem ser comprovados com a história, como, por exemplo, o cativeiro babilônico, que é provado pela história paralela, a história secular, que revela lá os cilindros de Ciro, o persa. Cilindros é uma pedra em formato cilíndrico que está escrito toda a história do Império Persa. Foi encontrado, e lá há o registro da libertação dos judeus, que perceberam-se que o tempo todo confirmava o que a Bíblia diz. Então, como eu disse a vocês, não que a Bíblia esteja sendo submetida a um crivo externo, mas é bom sempre que nós temos as ciências seculares confirmando ainda mais o que a Bíblia diz. Integridade. A integridade do texto é verificado de acordo com os originais impressos e quando se tem acesso com cópias dos autógrafos escrito de própria mão. Os textos hebreu e grego que possuímos são montados com base nesses autógrafos antigos. Há cerca de 2.500 autógrafos do Antigo Testamento e cerca de 5.250 autógrafos do Novo Testamento. O que é isso? São cópias de cópias, cópias de cópias. Pessoas copistas, escrevendo de próprio punho. Existem, então, de trechos do Antigo Testamento, 2.500 e do Novo Testamento, em torno de 5.250. Tais textos são confiáveis, mas é preciso certo domínio dos idiomas para poder manuseá-los. Recomenda-se ao pesquisador que não detenha tal conhecimento, que no momento de sua feitura exegética procure comparar o maior número de versões bíblicas que puder. Então, como disse, essa parte aqui, ela é já de um nível mesmo bem mais elevado, mas eu precisava citar. Semana que vem, permitindo-nos o Senhor, falaremos sobre o paralelismo bíblico, capítulo 5, e também hebraísmo, capítulo 6. Portanto, semana que vem, dia 6, teremos essa aula. Na semana que se seguirá, no dia 13, falaremos aí do apêndice, simbologia, e aí, havendo tempo, eu falo com os irmãos sobre como melhor utilizar a sua Bíblia.
pegando aquelas notas de rodapé, referência cruzada. Vamos falar sobre isso no dia 13. Aí a gente encerra o módulo 1. Já vou antecipar para vocês, até para que os irmãos tenham também liberdade de fazer as suas programações, porque às vezes sabe que tem aula e às vezes evita fazer um compromisso, uma programação, então por essa razão vou antecipar. A quarta-feira, dia 20 e a quarta-feira, dia 27, 2 quarta-feiras depois do encerramento do módulo 1, nós não teremos aula. Se o Senhor nos permitir, estaremos dando aula aqui no dia 13, a última aula, encerrando esse módulo, e já na quinta-feira, dia 14, de manhã bem cedinho, a gente vai estar viajando para os Estados Unidos, vamos lá voltar a viajar e pregar congressos e tal, graças a Deus, depois de pandemia. Tomei até a 4ª dose hoje, tentaram me matar 3 vezes, não conseguiu, me deram a 4ª hoje. Vamos ver se agora todo vacinado eles liberam a nossa entrada lá. Aí temos um congresso em Minneola, no estado de Nova York. Agora eu vou passear lá para todo lado, pregar para todo canto lá. E 2 semanas fora, voltarei no dia 27, mas não há tempo de estar na aula. E aí na outra semana a gente já retoma, começando o módulo 2. Aí nesse meio tempo, coloque em dia as provas que estão atrasadas, está faltando pagar algumas das disciplinas, atualize, que aí quando voltar a gente já volta no módulo 2, que eu agora nem lembro de cabeça qual é a disciplina, estou tão focado aqui na teologia exegética. Vou deixar vocês aí com a prova, tudo certinho. Então, semana que vem, dia 6, mais 2 capítulos, na outra, dia 13, encerramos o módulo 1, e se você tiver alguma programação aí, você tem 2 semanas de folga, 20 e 27, depois na primeira semana de agosto, estaremos de volta com a corda toda e mais um pedaço para começarmos o módulo 2 e assim prosseguirmos. Amém? Vamos agradecer a Deus, encerrar. Olha, achei que ia terminar 10, ainda ficou um pouquinho antes. Que bênção, né? Oremos então. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta aula, por nos abençoar até aqui, por nos ajudar a compreender ainda mais a Tua Palavra e poder, ó Pai, fazer o melhor uso das ferramentas que dispomos para entender a Tua lei, praticar a Tua lei e ensinar a Tua lei. Nos abençoa, nos ajuda a nos enquadrar na Tua Palavra e não tentar torcê-la como alguns fazem de forma leviana e irresponsável. Nos ajude a ser fiéis à Tua Palavra, obedecendo-a, buscando sempre a verdade do texto e pregando a Tua verdade com verdade. No nome de Jesus, abençoe Teu povo, os alunos da Escola Teológica Shema aqui presencialmente, os demais que nos acompanham à distância, abençoe de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam: Amém. Amém.